Meditar na palavra que se encontra em Tiago 1, a partir do seu verso 22. E o tema é cumpridores da palavra. E a palavra do Senhor diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Como eu falei, é um texto que nos confronta, é um texto que nos leva a gente olhar para dentro de nós e nos leva a analisar a nossa vida como um todo. E a palavra, como nós já aprendemos aqui, fala sobre não só ouvir a palavra. E aí eu começo a entender que não só ir ao culto, não só ouvir ministrações, não ser só ministrado, mas, acima de tudo, guardar a palavra e praticar. Mas o que seria, qual o significado da palavra praticar, praticante? E o significado dessa palavra vai dizer assim: aquele ou aquele que exercita ou exercitará ou está exercendo uma profissão. Aquele que observa as práticas de uma determinada religião. Então, de início, a gente já começa a perceber exercício. Exercitar é algo constante, é algo diário, é algo que não tão somente passou para mim e pronto. Eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que ter uma prática daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou sendo ministrado. E ouvir, como diz, ouvir só não resolve. A palavra vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas depois que a gente ouve a palavra de Deus e que a gente compreende essa palavra, se eu tão somente ouvir a palavra, vir à igreja, ou ser ministrado em minha casa, ou ser ministrado em algum lugar sobre essa palavra, e só ouvir, e não mudar de atitude, não mudar de posição, não mudar de posicionamento, essa palavra de nada tem valor. E aí a palavra vai nos dizer o seguinte: a palavra vai nos dizer no livro de Lucas 6, aquele que quiser pode acompanhar. A palavra nos diz que no livro de Lucas 6, 47, nos diz como a fé nos assemelha a Jesus. Nesse sentido. Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei quem é semelhante. Então, aqui, Jesus ele já começa a nos dizer que todo aquele que ouve, mas, acima de tudo, aquele que pratica, esse sim assemelha-se ao Filho de Deus. Então, vejamos, nos achegamos até Cristo, porque a palavra diz: vinde a mim, e a palavra diz também que não fomos nós que... Eu estou sentindo muita falta de ar. Mas não é coronavírus não, viu, irmãos? A palavra nos diz que nós devemos nos achegar ao Senhor. E a palavra diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. A palavra ainda diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas antes Ele nos escolheu. Mas a partir do momento que Ele nos escolhe, que Ele nos chama, que a gente ouve o chamado e que a gente ouve a Cristo, significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta de amor. Como diz lá no livro de Jó 17, 26.
Só conheceremos ao Senhor plenamente quando temos a experiência de Jó. Conhecer a Senhor por andar juntos. Conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas de agora ter suas próprias experiências com o Senhor. E a palavra todo mundo já conhece, que Jó ele ouvia falar de Jesus. E existiram homens e mulheres que ouviram falar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. O cego ele ouviu falar de Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus. Mas a grande sacada, o grande milagre estava quando aquele povo estava diante de Jesus, qual era o posicionamento. Agora, cada pessoa que se chegou a Jesus, Silvia, ele teve uma atitude diferente. Ele tomou uma atitude diferente. Eu ouvi falar que existe um Jesus, mas agora é necessário que eu venha fazer algo para que eu venha receber a minha bênção, para que eu seja abençoado. Então, significa que chega um momento nas nossas vidas que a gente não pode só de ouvir a palavra. É necessário que a gente venha querer mais. E no livro de Oséias 6, é muito claro em dizer para nós, não só basta conhecer, prossigamos em conhecer a Deus todos os dias. E às vezes é isso que nos falta. A gente ouviu falar de Jesus, a gente chegou aqui, até aqui, a gente é ministrado pelos pastores, a gente é ministrado por muitas pessoas que Deus usa, mas eu acredito que isso ainda é pouco para aquilo que Deus quer ministrar na vida de cada um de nós. Deus ele ainda quer se revelar muito mais. E aí eu me lembro muito de um texto que está lá escrito no livro de Jeremias 33, 3, em que todos nós já ouvimos: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. E aí a gente só fica se apegando a isso, tem que clamar, mas a gente precisa entender por que Deus falou aquilo para Jeremias. E a palavra vai nos dizer que havia um momento difícil, Jeremias estava encerrado num cárcere, o povo estava vivendo um caos, o povo estava vivendo um desespero. E Jeremias, assim como eu, como os irmãos, Jeremias chorava e se lamentava. E o Senhor, mas mesmo nesse lamento, mesmo nesse choro todo, eu acho graça, assim, eu fico muito maravilhada com ele, porque ele mesmo chorando, ele não saía dos pés do Senhor. E aí ele chegou diante do Senhor e expôs toda a situação, toda a lamentação, e o Senhor, eu acredito que de uma maneira muito suave, de uma maneira muito saborosa, porque eu acredito em um Deus muito educado, o Senhor chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, meu filho, me clame, porque dentro de tudo isso que está acontecendo, tem algo que eu já tenho reservado que você não sabe. Você só consegue ver agora, mas eu estou vendo daqui a 70 anos, quando vocês vão regressar. E detalhe, tem um presente para vocês. Esse presente está guardado em mim, que é o meu filho Jesus, que trará salvação para vocês. Em outras palavras, o Senhor queria dizer para Jeremias: meu filho, você está chorando, e é normal, porque somos carne, sentimos dor, sentimos pavor, sentimos desespero. Mas chega uma hora que Jesus, que o nosso Deus, ele se apresenta e diz: aquieta-te, acalma-te. Eu tenho controle de tudo nas mãos. Mas isso só pode acontecer se eu não tão somente ouvir, mas se eu praticar e exercitar o meu devocional com o Senhor, que eu acredito que é o que Deus quer falar conosco. Eu acredito que se nós tivéssemos o nosso devocional com mais intensidade, com mais intensificação, eu acredito que se tivéssemos mais tempo, nós seríamos mais serenos, mais calmos. Nós poderíamos compreender mais os desígnios do Senhor. Nós viríamos por cima de tudo isso que nós estamos vivendo, e nós viríamos Deus em tudo, e acalmaria o nosso coração. E a palavra diz também assim: ouvindo a sua palavra e os seus ensinos. Ouve as minhas palavras. E ouvir é diferente de escutar. Ouvir é uma coisa e escutar é outra. Totalmente diferente. E a palavra do Senhor diz: ouvir é guardar, mas não só guardar, é também obedecer, é dar ouvidos
e seguir aquilo que se é ouvido. Então eu começo a compreender que o meu ouvir tem que ter uma atitude para que tudo aquilo aconteça. No livro de Apocalipse 1:3 e João 8:47 nos dá uma clareza sobre isso, sobre o ouvir, mas não só ouvir, porque a palavra vai nos dizer que o Senhor, desde que o mundo é mundo, Ele tem falado e o povo tem ouvido. Mas o grande problema, a professora de português lá no fundo está querendo me consertar. Quando ela dá risada assim, eu falei alguma coisa errada. Minha irmã Edna. Glória a Deus. Glória a Deus. Não só ouvir, e desde o início, missionária Cátia, que o Senhor só fala, Rene. Mas o grande problema é que a gente ouve, mas não obedece. E aí entra o que o pastor colocou com muita... Acho que hoje ele orou com muito fervor e ele falou: Senhor, de que nos queixamos nós? Dos nossos próprios pecados. Não quero nos justificar, apenas apresentar as nossas transgressões ao Senhor. E eu acredito que essa oração chegou até o Senhor, porque de fato é isso, Pio. O Senhor, em todo o tempo, desde o início, tem nos mostrado caminhos de vitória. A todo tempo, o Senhor tem nos apresentado e tem nos dado o que Ele deu lá no livro de Deuteronômio, 2 montes. Mas a gente, cada dia, tem buscado mais viver o outro. Mas nessa noite, o Senhor fala para nós que Ele tem uma vida diferente. Mas a partir do momento que Edjane decidir não só ouvir, mas praticar. Não só falar, mas viver. Não tão somente ter a Bíblia na ponta da língua, não tão somente gerar lindos sermões, mas, acima de tudo, viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito e aquilo que é verdade. E aí a palavra vai nos dizer o ponto central dessa prática toda. Ouvir e praticar. Praticar não é aceitar. Aceitar, qualquer pessoa aceita a Jesus. Concordar, filosofar sobre o assunto, mas torná-lo uma experiência pessoal, única, profunda, verdadeira. Isso que é diferente. Que foi o que Jesus, o que Deus, o que a Trindade, presbítero Pedro, todo o tempo fez. Jesus aqui, ele quer nos tirar de uma parte teórica nesse local aqui e nos colocar numa parte prática. Deus, quando viu que a humanidade estava perdida, Sílvia, diaconisa Sílvia, e que não tinha nenhum homem sequer que pudesse realizar o seu plano de salvação, observe, não só porque tem gente que fala assim, Deus não poderia ter revelado o seu plano total porque o inimigo iria atrapalhar. Nada disso, ele não tem poder de fazer nada contra o meu Deus, contra o nosso Deus. Mas o nosso Deus, quando Ele quis demonstrar para nós um amor de fato e verdade, observe que as palavras foram poucas. Ele simplesmente gerou o plano mais perfeito de salvação. Ele nos deu Jesus e ponto final. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que o Senhor Jesus se apresentava a alguém que estava necessitando de um milagre, observe como Jesus chegava. Existiam alguns e Jesus respeitava, porque Jesus entendia a dor de cada um, como foi o homem no tanque, que queria dizer a Jesus a sua dor, que ninguém o ajudava, e Jesus deixou ele falar. Mas observe, cada vez que Jesus se aproximava de alguém, Jesus chegava de uma maneira objetiva. O que tu queres que eu te faça? Então eu percebo que é um Jesus que age mais do que o que fala, Rene. E que tudo aquilo que ele fala, ele cumpre, muitas das vezes, sem nem precisar muito estardalhaço, como a gente às vezes quer. Então eu percebo que Jesus aqui, de maneira prática, usando o nosso irmão, ele fala para nós, saiam da teoria, saiam apenas das letras, mas comecem a viver. Que quando você começar a viver, Djane, aquilo que você entende, aquilo que você acredita, aquilo que é aplicado na sua igreja, você aplicar para a sua vida, você vai ver que muitas coisas vão mudar.
Nós veremos que muitas guerras ganharemos sem lutar, porque a gente fala, nessa peleja eu não tenho que pelejar, mas a gente peleja, e aí a gente anula a palavra na nossa vida. Então Jesus quer nos tirar da teoria e nos tornar pessoas praticantes da palavra dele, de fato e de verdade. E hoje é um momento muito propício para isso, para sairmos de trás das cortinas e mostrarmos de fato e de verdade, na prática, quem é o Deus que nós servimos, de fato e verdade. E aí a palavra diz o seguinte, e vem aqui uma indagação para nós. Como é que eu posso expressar? Como iremos expressar a prática da palavra de Deus? Como é que eu posso expressar isso tudo, dona Fátima? Porque eu sou muito nova, eu sou muito novo, eu ainda estou me descobrindo na casa do Senhor, eu ainda não entendi meus talentos. Tem horas que eu acho até que Deus não quer nada comigo, porque eu ainda não consegui me encontrar na casa do Senhor, porque eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei fazer tantas coisas. Mas aqui eu percebo algo muito bom. Somos chamados a expressar a fé através, primeiramente, da obediência à palavra de Deus. Essa é a primeira etapa para nós expressarmos a prática da verdade de Deus. É sermos obedientes à palavra do Senhor. Então aqui a gente já começa a se pegar, porque a gente percebe que tem coisas que a gente não cumpre como deveria. E aí a palavra diz, se eu cumpro tudo e em algo eu sou falho, então eu anulo toda ela. Claro que eu não vou dizer aqui que somos perfeitos, senão já seríamos arrebatados. Mas nessa ideia de achar que não somos perfeitos, a gente começa a achar uma muleta para viver a vida toda fazendo errado. E a gente precisa ir no ortopedista com urgência pedir uma vitamina para a gente jogar essa muleta fora. Porque a Bíblia é clara em dizer que nem todos entrarão no reino dos céus. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer ainda aqui. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mas ainda, a fé que não se expressa em obras, ela é morta. Aqui não iremos entrar no mérito das obras, como a gente já conhece, obras sociais, que a gente distribui isso, distribui aquilo. Aqui a gente vai entrar no mérito das obras como as nossas ações. Como as nossas obras. Embora a gente saiba que não serão as nossas obras que nos salvarão. Porque se fosse assim, tem um monte de pessoas que têm obras, mas que não servem de nada. Mas dentro disso eu tive um outro viés para que a gente pudesse trabalhar nessa noite e entender. As obras minhas, as minhas obras que eu tenho diante de Deus. E a gente sabe que existem obras de misericórdia. A gente sabe que existem compaixões, que era o que Jesus mais tinha. E essas obras em nós, que nessa noite nós iremos começar a pensar como é que elas estão. A gente pensar quais são as nossas atitudes, quais são as nossas obras que são feitas, não aqui quando todos nos veem, mas quando a gente sai daqui desse ambiente. Quais são as nossas obras? Quais são as nossas atitudes? A gente tem feito coisas que estão de acordo com a palavra ou que se distancia bastante da palavra? Porque a gente compreende aqui que nós devemos ser praticantes da palavra. Então, toda prática tem uma ação. Quais são as nossas ações? Qual é a minha atitude? Quem é que eu tenho sido no meu trabalho? Quem é que eu tenho sido lá em casa? Quem é que eu tenho sido? O que é que eu faço quando ninguém me vê, quando ninguém está me vendo, me assistindo, ou pelo menos eu acho que ninguém está me assistindo? E as minhas mentiras que já viraram bibelô, já viraram bichinho de pelúcia? E os meus enganos, que quando eu percebo, ele está diante de mim. Então, a gente começa a perceber que Jesus nos observa. E que ele quer que mudemos as nossas práticas. E essa palavra bate e arde. É numa pancada no rim. E aí aqui diz o seguinte. Paulo diz que as obras não nos salvam.
somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Mas nós não estamos entrando nesse mérito. Mas Paulo também diz algo interessante. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a gente compreende pela palavra, está escrito no livro de Efésios 2:10, que nós somos feituras de Cristo, criados para boas obras, boas ações. Onde houver trevas, a gente deverá levar a nossa luz. Nós somos chamados por Jesus para trazer as boas novas e boas atitudes e boas ações. E aqui eu não quero só dizer que são boas obras, boas ações, só quando a gente pega uma cesta básica e distribui para alguém, não. Existem outras coisas que a gente precisa rever. Quem sabe aquela pessoa no seu trabalho que, na verdade, é uma pessoa daquele jeito, mas é ela que o Senhor quer trabalhar para que você demonstre quais são as suas boas obras. E a gente precisa compreender isso da parte de Deus, que nós somos criados por Deus, e a gente vai dizer, mas eu não sou perfeito, e Jesus sabe que não somos perfeitos, mas a gente tem que se esforçar cada dia, cada momento para ser. Porque se a gente ficar com essa ideia, o Senhor sabe que eu não sou perfeita, e que tem horas que a carne ferve e a gente toma atitudes, a gente vai ficar a vida toda tomando atitudes erradas. Mas a palavra do Senhor diz que somos feituras de Deus, criada para boas obras. Essas boas obras, elas devem começar a ser manifestadas na nossa vida. Um bom exemplo de boas obras, que não tem nada a ver com monetário, com financeiro, foi o nosso irmão que ficava aqui incomodando no culto. Tinha dias que dava vontade de torcer o pescoço do irmãozinho com tantas coisas. Mas eu acredito que Deus deu uma mansidão tão boa ao pastor, que o pastor chegava lá, conversava. Eu sei que tinha dias que ele estava querendo fazer o mesmo. Mas aí ele ia lá e tinha boas obras. E para nós, hoje, compreender que alguém tem boas obras, essa pessoa é vista como tola, essa pessoa é vista como boba. Mas não é tolo, não é bobo, porque Jesus não era tolo e não era bobo. É o que a palavra nos manda fazer. O grande problema é que nós estamos colocando a nossa vontade para que a gente deixe o nosso consciente saudável para entender que nós não praticamos o que deveria praticar. Mas o Senhor nos convida a ser diferentes. E não é diferente aqui na igreja, não. É diferente com todas as pessoas. Agir com boas obras. Às vezes a gente tem possibilidade do nosso trabalho de facilitar algo para a nossa irmã Rosinê. Mas eu conheço mais a minha irmã Rose. Rosinê eu nunca vi. Eu facilito para a minha irmã Rose, não facilito para a Rosinê. Porque Rose é minha chegada e Rosinê não. Isso não é agir com boas obras. E agir com boas obras, ela vem segurando na mão de algo lindo, que é chamado justiça. E a justiça de Deus. Precisamos ser mais justos. Precisamos ser mais justos e agir com boas obras. E isso não tem nada a ver com ação social. Isso tem a ver com moral, tem a ver com ética, tem a ver com tudo aquilo que a palavra de Deus nos dá, que a palavra de Deus recheia para as nossas vidas. E aí a palavra de Deus diz assim, em sua carta a Tito, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá várias dicas sobre a importância de boas obras na vida da igreja. Será que a igreja ela precisa de boas obras, pastor, para prosperar? Porque, às vezes, eu só espero que o irmão Pedro leve essa carga, leve isso nas costas. Mas eu aprendi, lembrei de algo que o Senhor fala constantemente para nós. Olha o que a palavra diz aqui. Em Tessalonicenses, em Tito 2,7. Torna-te pessoalmente padrões de boas obras,
cada um de nós, deve ser modelos de boas obras, as quais aqui são listadas como, olha só. Primeiro, aí começa a doer nas costas. Discípulos íntegros, reverentes, com linguajar sadio, irrepreensível. Embora a gente brinque, a gente se expresse, seja alegre, às vezes parece até que é um talk show, né? Até parece até que você é um ator de comédia. É preciso a gente mudar nosso linguajar enquanto a gente está diante da palavra de Deus, enquanto a gente está diante de Deus e na obra do Senhor. Por mais que a gente tente quebrar o gelo, mas a Bíblia, eu aprendi que a gente tem que ter reverência sempre. E que até algumas brincadeiras, elas passam do senso e entram no ridículo. E aí a palavra diz, sejam discípulos íntegros, reverentes, em todos os aspectos, com linguajar sadio, mas que nada, ninguém está vendo. Eu, de repente, eu faço borra de café e acabou. Opa! Quando eu vi, já foi. Mas a Bíblia manda a gente ser sadio no linguajar, irrepreensível, empregados, obedientes aos seus patrões e às autoridades. Faz parte de boas obras. E, às vezes, um empregado que ele é obediente, ele é interpretado como um peru. É ou não é? Puxa saco. Hã? Peru, puxa saco. O dali é da pá virada. O dali não concorda com nada. Mas pela palavra, a gente compreende que a gente deve orar para o crescimento da nossa empresa que a gente está, orar pelo crescimento do nosso patrão. Irmãos, é autoridade. Ser obediente. Se o patrão falou, e começa a doer, porque é verdade, gente. E quando alguém pratica isso aqui, ele é mal interpretado. E eu digo que bate, porque lá na igreja, onde eu trabalho, existe umas duas que é classificada como perua. Mas eu compreendo pela palavra que elas estão corretas. Elas não estão corretas quando fica naquela questão de leve e trás, não. Mas em questão de cumprir com o que se pede, correto. E às vezes a gente não entende, talvez, por que elas fazem tanto. Porque talvez os patrões perceberam que elas fazem com mais zelo, com mais cuidado. Por isso que só pede a elas. Mas a gente entende que é peru. Mas não é. Pela palavra a gente compreende que não é. E eu percebo que está tudo indo muito errado. Porque hoje, embora eu não concorde com as atitudes, com as ações, mas uma vez instituído é autoridade, muitos de nós têm amaldiçoado muito o presidente da República. Não estou o defendendo, não. Mas uma vez instituído como autoridade, a partir do momento que eu começo a lançar a maldição pela palavra, eu começo a ficar amaldiçoada também. A partir do momento que eu começo a lançar um monte de maldições sobre a vida dele, eu estou dizendo assim, eu estou abrindo uma brecha muito grande para que todos os espíritos, todos os demônios tomem posse e façam a bagaceira que quiser. O que a gente ouve na cidade, simplesmente, independente das ações, das atitudes. Eu não estou aqui defendendo partido, nessa política, nunca fiz nada. O nosso prefeito, a gente sabe que da conduta, o que a gente sabe não, o que a gente ouve. Porque é diferente você ter provas. Você ouve o que você vê da administração, mas ainda assim a gente não tem, principalmente crente. Não pode, não faz parte das boas obras, da conduta cristã. A gente está falando o que muitos de nós falamos. E se eu falei até hoje, eu não vou falar mais. Porque, às vezes, eu tenho procurado onde está o erro para que muitas coisas não aconteçam, estão nas pequenas coisas, nas pequenas raposinhas que têm entrado pela minha casa. E a gente precisa ficar atento sobre tudo isso. A nossa boca é para abençoar e não para amaldiçoar. Aí diz o seguinte: trabalhadores
que satisfaçam seus superiores, não sendo respondões e nem sendo ladrões. Como está escrito lá, e nem ladrões de Deus, em Malaquias 3,18. Então, aqui a gente já começa a perceber, e isso vai além de dinheiro. Essa questão vai além de dinheiro. Às vezes, a gente trabalha em um local onde a gente vê que... Eu trabalhei em um estabelecimento que... Não era, Reni? Tinha caixas e mais caixas e mais caixas e mais caixas de papel ofício. Mas não era da gente. Não é nosso. É da instituição. E às vezes a gente fica assim, mas tem muito, mas não é meu. É dele. Às vezes, nas simples coisas, a gente pega uma caneta e leva. Não tem o nome de ninguém. Oh, peguei e levei, já foi. É hábito de todo mundo. Mas às vezes aquela canetinha tem lá o nome da pessoa, David. Mas ainda assim eu fico com a caneta, porque David tem caneta demais. Então são coisas simples que eu percebo que eu estou escorregando. Eu estou indo nessa leva. E que depois não adianta questionar. E aí eu disse assim, meu Deus, às vezes parece até paranoia quando tem alguém pregando aquilo que a gente tem que viver. Às vezes eu me deparo muito com Reni, que Reni ela é assim, ou ela é 80 ou é 100. Não tem 85 e nem 90. Às vezes tem gente que acha ruim lidar com uma pessoa assim, mas não é. Sabe por quê? Porque está sendo difícil para o nosso país lidar com tudo isso? Porque a gente tem hábitos errados. A gente não está acostumado. A gente não está acostumado com o correto. Mesmo porque o nosso país é o país do jeitinho. Mas os crentes que aqui habitam estão aqui, mas não são daqui. Embora achemos que estamos só, mas nós somos propriedade exclusiva eleita do Senhor. Vivemos em uma democracia, mas temos também uma teocracia a ser vivida. E não podemos deixá-la de lado, mesmo porque, se formos estudar a teocracia, veremos que, se cumpri-la, viveremos democraticamente, perfeitamente nessa terra. Porque as palavras do Senhor, as leis do Senhor, elas casam direitinho com aquilo que a gente deve fazer. Então, a gente precisa começar a praticar a palavra e viver bem. Aí você diz, viver bem como? Aqui não seremos felizes. Eu compreendo. Mas viveremos com uma coisa que hoje eu acredito que 70% da humanidade não tem: paz. E não é qualquer paz. É paz que excede todo entendimento. É paz em meio ao caos e à guerra. Poderemos até não ser felizes, não possuir o melhor dessa terra, mas se cumpríssemos com a palavra como deve, teríamos essa palavrinha viva dentro de nós, teríamos o efeito dela dentro de nós. Paz. A paz que excede todo entendimento. E aí no livro de Tiago diz o seguinte: povo zeloso de boas obras. Ser um povo zeloso nas boas obras significa ser um povo intensamente dedicado. Olha aí. Cuidadoso. Olha o mistério. Diligente, prestativo e sempre atento em poder servir ao outro. Nossa. Isso é um homem e uma mulher de boas obras. Está sempre atento, zeloso, disposto. Não sei se vocês conheceram a irmã Lidinalva. Ela é toda assim, toda ligeirinha, né? Mas a irmã Lidinalva, ela não podia ver um copo dentro da igreja que ela ficava inquieta. Aquilo está me incomodando, aquele copo, aquele chiclete embaixo daquela cadeira. Ai, meu Deus, as coisas para o senhor não é assim. Aí você diz assim, que mulher louca, psicótica. Oxe, não é. É zelo. É zelo. Sabe por quê? Porque lá em casa a gente limpa todos os cantos, né? Na casa do Senhor também a gente tem que ser zeloso, cuidadoso. Sabe? E detalhe, não precisa o Senhor tocar o pastor Genivaldo. Botei o nome do senhor Renivaldo. Não precisa o pastor Renivaldo delegar e nem mandar.
É algo espontâneo que nasce dentro de cada um que tem as boas obras. Está sempre disposto. Não é que você vai ser mulher maravilha e super-homem. Mas é uma pessoa que está ali. Pastor, vai precisar de mim para tal dia? Eu estou aqui. Sabe? Porque às vezes a gente fala demais, a gente cobra demais as obras do outro. E eu nem tenho. Sabe aquele versículo que fala assim, ó? Deixa eu me lembrar como é que fala. Você prega, são os escribas e os fariseus. Prega um fardo, coloca sobre o outro, que nem ele mesmo suporta levar. Eu cobro do pastor Renivaldo algo que eu não estou nem aí. E aí eu compreendo na palavra que eu preciso ser cumpridora da palavra de Deus. E ser cumpridora da palavra de Deus diz também que eu sou uma pessoa que eu tenho que ser zeladora, que eu tenho que zelar pelas boas obras, zelar pelo nome do Senhor, zelar pelo bom convívio na igreja, zelar pelos meus irmãos. E aí diz o seguinte: ser intensamente dedicado. Isso aqui não está dizendo que eu vou estar o tempo todo, eu louvarei. Não. Eu acredito que se nós diminuíssemos um pouco mais o pique de tudo aquilo que a gente quer causar explosão, e fôssemos mais constantes, chegaríamos no lugar. Às vezes eu percebo que a gente quer fazer demais e nada faz. Então, que sejamos constantes, como o Reine diz, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aí a gente vai conseguir chegar lá. E são pequenas obras, pequenas atitudes, pequenas ações. E aí diz o seguinte aqui, ó: diligentes, prestativos. Prestativos. Aqui a gente pode caracterizar algumas pessoas que são prestativas. Às vezes você nem pensou, o irmão já... Não, vou fazer. Sabe? Ser uma pessoa mais prestativa. E talvez você está aí sentada e não consegue se encontrar em nada na igreja. De repente você é uma pessoa super prestativa e você está deixando o seu talento morrer. Você é uma pessoa que você pode chegar mais junto. Você é uma pessoa que você observa mais aqueles irmãos que nunca mais vieram para o culto. E você pode, de repente, chamar o pastor e dizer: pastor, percebi que o irmão Pedro não está vindo para o culto. Eu posso chamar a irmã Rose para ir comigo? Isso é ser cuidadoso. Pastor, eu agora não, que o senhor sabe que o sangue de Jesus tem poder, mas agora eu não vou para o hospital, pastor, sabe? Mas eu vou ali visitar os enfermos. Vá ali no abrigo São Domingos visitar os idosos. Eu não sei louvar não, mas eu vou chamar o irmão que tem um violão e chegando lá a gente vai fazer um sonzinho e você vai ver aqueles idosos levantarem as mãos, confundir você com um dos filhos dele, porque eles já não conseguem mais, a lucidez já foi embora, e eles viverem uma tarde feliz. Pequenas atitudes. Não são grandiosas. Ah, mas meu vizinho não é crente. Mas meu vizinho está enfermo. Eu, como praticante de boas obras, ó de casa, Dona Maria, tudo bem? Vim te visitar, fazer uma visita. Respeitando a crença do outro. São boas obras, são coisas simples. E eu tenho me preocupado em fazer coisas terríveis e não as consigo. Enquanto eu posso fazer as simples e sendo boas obras. Aí diz ainda aqui: estejam prontos para toda boa obra. Prontidão é contrário à omissão. É sairmos da zona de conforto e nos expormos ao chamado à responsabilidade para nós mesmos. É assumirmos o risco e o prejuízo. É servirmos de fato e não ficarmos apenas comovidos com a situação. É orarmos, sim, mas com a disposição de nos envolvermos com a resposta. E aqui a gente começa a pegar um pouco da igreja lá quando ela começou. Quem estava preso foi Pedro. Mas a igreja comprou a briga de Pedro. Nossa, mas a gente não deve se preocupar muito porque o coronavírus só está lá mais no sul. Mas é minha responsabilidade como crente orar por todo mundo. Orar por todos.
É nossa responsabilidade. E quando falou aqui nesse texto, é a gente ter prejuízos, eu percebo que às vezes a gente não faz a obra com medo dos prejuízos. E quais seriam esses prejuízos? Na maioria das vezes, quando a gente se doa, a gente não é reconhecido pelo outro. E Jesus já falou isso, e Jesus é a prova de que não há reconhecimento. Oh, eu louvarei, eu louvarei. Aí vem Jesus entrando no burrinho. Depois de alguns dias, mata-o. Executa-o. Então a gente esqueceu disso com Jesus e a gente não quer por medo da retaliação. Ah, mas eu não vou fazer a obra de Deus não, porque toda vez que eu levanto para fazer a obra de Deus é estreito. Eu quero saber, desde que eu me tornei evangélica, quando é que não é estreito. Fazendo a obra, não fazendo, é tudo estreito. E quando não faz, eu acho que se torna mais estreito ainda. Sabe por quê? Porque quando você está envolvido no mistério do Senhor, trabalhando para o Senhor, as provas vêm, as dificuldades vêm, mas você não sente com muita intensidade. Mas quando você está parado, que nem água lá, ó, parada, é complicado. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: assumirmos o risco e o prejuízo. Está faltando alguém que queira assumir o risco. Sabe? E o prejuízo. A gente teve prejuízo com o irmão Daniel? Teve prejuízo? Alguns irmãos aqui deram a mão e ele queria dar um soco. Mas isso faz parte do projeto de Deus. Com isso eu compreendi aqui que a gente está no caminho certo. E a gente precisa voltar a cuidar de outros Daniéis que tem por aí. Mas agora eu vou tomar cuidado e cautela, não vou mais me meter nesse negócio. A gente tem que compreender que a gente vai ter prejuízos. A gente pode ser mal interpretado, a gente pode ser visto como alguém que quer tomar a frente e fazer tudo. A gente pode ser visto, pode ser caluniado, alguém pode levantar alguma calúnia com a gente no meio disso tudo. São os prejuízos que a gente vai levando. Mas tudo isso tem que ser colocado nos pés do Senhor, porque a gente está fazendo uma boa obra. Só que os irmãos que estavam aqui no início, fazendo uma boa obra, quando chegou alguém para confundir o trabalho deles, o que foi que eles falaram? Estou fazendo uma boa obra e não posso? Mas aí, na hora que a gente está fazendo uma boa obra, que tudo acontece, que a gente faz? Estava fazendo uma boa obra e agora parei para resolver aqui. E a gente precisa mudar a nossa conduta, porque a gente prega nessa peleja, não terei que pelejar, e a gente peleja. Tem que parar. Boas obras. Sejam solícitos na prática de boas obras. Ser solícito na prática de boas obras é o mesmo que estar sempre sensível, cuidadoso, atento e empenhado no servir. É perguntar ao outro com sinceridade: em que posso lhe ser útil? Em que posso te ajudar? Sei que não posso fazer muitas coisas, mas eu vou estar orando por você. Às vezes não precisa de muitas palavras, é só alguém saber que você está do lado. Alguém saber que você lembra dele, lembra dela, ora por ele, ora por ela. Só isso. Eu acredito que eu não tenho nenhum problema de fazer nenhum evento e dizer assim: Rosilda, você vai assumir a cozinha. Sabe por quê? Porque ela faz com amor isso aí. E se você tirar ela desse lugar, matou, porque é o que ela gosta. Detalhe, ela gosta de mexer em tudo. Se estiver fazendo 20 comidas, ela tem que estar colocando, porque é ela que comanda na cozinha, ela gosta. Em que posso lhe servir, em quem posso lhe ser útil? Vai ter um evento na igreja. É isso mesmo, Rô. Você é assim, eu te conheço desde que eu nasci. Vai ter um evento na igreja. Pastor, em que posso servir, em que posso ser útil? Ah, mas eu estou esperando o pastor me chamar. O pastor não me chamou até hoje. Pastor, vai ter um evento, em que posso ajudar o senhor? Em que posso ser útil? Sabe? E aí fala de crescimento, uma igreja que começa a crescer, porque é uma igreja que começa a se envolver, uma igreja que começa a ter obras. Sabe? O conhecimento de Peu com o conhecimento de Lu, e a gente vai agregando conhecimentos e valores. Quando a gente vê, a gente fez as coisas acontecerem com o poder e a graça de Deus, nos ajudando, dando graça. E aí, para terminar, diz o seguinte: que aprendam também a distinguir-me
nas boas obras. Não devemos alardear nossas boas obras, mas devendo fazê-la a tal ponto que nos tornemos conhecidos aqueles que se destacam por sua dedicação às obras Jesus. Afinal, Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor de um para com outros. Jesus que falou no livro de João 13:35. Vocês serão reconhecidos pelas obras, mas sabe como? No trato entre vocês. Uma vez eu ouvi uma pregação, acho que foi o irmão David que pregou aqui na igreja, falando sobre os mandamentos, o amor ao próximo. E aí meu pai, muito tempo, ele falava assim, minha filha, Deus viu tanto que a gente não podia cumprir os 10. Meu pai falando. Botou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso foi o que ele me falou. Só que ele não sabia que amar o próximo como a mim mesmo já estava englobado não matar, não roubar, não desejar as coisas. Já estava englobado tudo isso. E aí, foi muito explicado, e eu entendi com muita clareza, que quando Jesus começa a instruir os seus discípulos, Jesus agora ele não diz que nós devemos amar um ao outro como nós mesmos. Por quê? Tem dias que eu não me amo. Tem tanta gente que você conhece que não se ama. Não gosta de si, se mutila, se mata, faz um monte de coisas, porque não tem amor próprio. Tem muita gente que vive uma vida que não tem amor próprio. Então, se eu não amo, como é que eu vou conseguir amar o próximo, se eu não consigo me amar? E aí Jesus chegou e falou assim, agora eu vos dou outro mandamento. Vocês não vão mais se amar como um ama o outro, não. Vocês vão amar um ao outro como eu, Cristo, amei a vocês. E aí, dentro disso, as obras começam a ser exercitadas. Porque agora eu tenho a atitude, a prática, Rafael. E aí eu começo a viver a minha fé, aquilo que eu prego, praticando, no amor com o meu próximo. Fazendo com o próximo aquilo que Jesus coloca no meu coração, que está escrito na sua palavra e que é o correto. Então, eu acredito, pela palavra que foi nos dada e que fala de sermos praticantes da palavra, primeiramente, o que a gente precisa ser é obediente a essa palavra. Não adianta eu dizer que eu pratico se eu não obedeço. Se eu não obedeço, eu não a pratico. Mas o exercício da prática dessa palavra é o amor. Exercitado cada dia e manifestado de várias maneiras para o outro. Era amar realmente o outro, porque se eu começar a amar Rose, eu não vou fazer com Rose aquilo que eu não quero que faça comigo. Essa semana eu vi uma postagem, acho que foi Henrique que postou, de alguém um bebê que estava chorando e um pai que estava chorando e alguém falando algumas coisas lá. É muito lindo quando a gente escarnece do outro. Mas dói na gente quando a gente é escarnecido. Se eu não gosto que escarneça de mim, eu não posso escarnecer o outro. Então, a maior prática da palavra é o amor. Aí você vai me dizer, mas irmã, eu não consigo amar todo mundo. Eu também não consigo, não. Eu estou tentando. Eu estou, cada dia, buscando do Senhor tentar amar. Principalmente amar aqueles que me odeiam. Principalmente amar aqueles que me perseguem. Porque é de onde verdadeiramente vem o valor por crente. Amar a quem nos odeia, falar bem dos que falam mal de nós, não desejar mal para aqueles que a gente sabe que constantemente desejam mal para a gente. Mas ainda assim, para essas pessoas e para todas, as que nos tratam bem, as que não nos tratam, devemos praticar a palavra expressada na obediência e no amor. Que nessa noite o Espírito Santo ele fale mais ao nosso coração, fazendo-nos compreender que, se ouvirmos essa palavra que nessa noite foi colocada para nós e ministrada, e não ter nenhum efeito, e não ter nenhuma mudança, e eu não querer mudar nada na minha vida, a gente precisa rever os nossos conceitos. Eu sei que dentro dessa palavra, de ser praticante dela, eu preciso mudar muito as minhas atitudes. Eu preciso mudar muito as minhas ações. Porque existe um Deus nos céus que vê todas as coisas. Às vezes eu posso até falar, pregar um amor,
mas na verdade eu não sei vivê-lo. E eu agradeço a Deus por tudo que foi feito e pela minha oportunidade. E tem uma palavra de um homem que eu não sei o fim dele, não sei nada do que aconteceu, porque cabe ao Senhor julgar o fim de todas as coisas. Mas existe um poeta, eu não vou dizer o nome, mas aqueles que conhecem sabem, que ele fala assim, tem uma palavra dele que diz assim, ó, bom seria que as pessoas amassem tanto quanto fingem que amam. Se a intensidade do nosso amor fosse igual à intensidade do nosso fingimento, nós iríamos vencer. Aqueles que conhecem reggae, sabem de quem eu estou falando. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E eu lhe digo que eu preciso amar. Eu preciso abrir o meu coração para entender o mistério do Evangelho, David. Eu preciso entender, de fato, esse Evangelho que para mim foi revelado há 13 anos atrás. Eu preciso viver, Lu, esse Evangelho. Eu preciso parar de falar mais, N, e viver. Que eu ame mais, que eu perdoe mais, que eu viva mais intensamente na obra do Senhor, sem me preocupar com os prejuízos. Mas que, acima de tudo, eu procure viver. Se eu conseguir viver o que eu prego, ou pelo menos um pouco do que eu prego, eu irei vencer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e peço a vocês que me amem.